o milagre que mudou a vida de Bruno. Bruno tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida: esclerose tuberosa. Uma doença genética rara que causa tumores benignos em vários órgãos, incluindo cérebro, coração e rins. Os médicos foram claros: não havia cura, apenas tratamentos para controlar os sintomas. As crises epiléticas se tornaram frequentes, e a cada exame os tumores cresciam. A dor física era insuportável, mas a dor maior era ver o desespero no rosto de sua mãe, dona de casa simples que já havia perdido o marido anos antes. Meu filho, o que vamos fazer? Ela chorava enquanto Bruno, mesmo fraco, tentava consolá-la. Ele era um jovem trabalhador, funcionário de uma pequena oficina mecânica em São Paulo. Sempre havia sido saudável, até que as convulsões começaram. Primeiro foram episódios esporádicos. Depois tornou-se impossível trabalhar. Os remédios deixavam-no sonolento e as contas se acumulavam. Aos poucos, Bruno foi perdendo a esperança. Até que um dia, uma colega de trabalho, a irmã Maria, uma senhora quietinha que sempre usava vestidos longos e um lenço na cabeça, aproximou-se dele. Bruno, você já tentou buscar ajuda na igreja? Perguntou ela com voz firme, mas cheia de compaixão. Igreja? Bruno respondeu, cético. Já fui em algumas, mas não adianta nada. Não é qualquer igreja, filho. É a Congregação Cristã no Brasil. Lá, Deus ouve as orações. Bruno não sabia quase nada sobre a CCB, apenas que era uma igreja simples, sem alarde. Mas a fé naquela mulher era tão genuína que ele, sem muitas expectativas, aceitou ir. No domingo seguinte, Maria o levou a um pequeno salão alugado no bairro da Lapa. Não havia instrumentos musicais, nem telões, nem palmas. Apenas irmãos e irmãs vestidos com modéstia, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias abaixo dos joelhos e cabelos presos. O ambiente era sereno, quase solene. Bruno sentiu um estranho conforto naquela simplicidade. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz calma, abriu a reunião com uma oração. Depois, os irmãos começaram a cantar hinos à capela, vozes unidas em harmonia. Bruno não conhecia as músicas, mas as letras falavam de fé, de confiança em Deus, de milagres. Algo dentro dele se mexeu. Quando chegou a hora dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como Deus havia os livrado de enfermidades, de dívidas, de situações impossíveis. Um homem contou que fora curado de um câncer após ser ungido com óleo. Uma senhora falou que seu filho, dado como perdido nas drogas, havia se batizado e agora servia a Deus. Bruno ouviu tudo aquilo com os olhos úmidos. Depois da pregação, o ancião anunciou que haveria oração pelos enfermos. Bruno hesitou. Não queria chamar atenção, não queria decepcionar ninguém. Mas Maria segurou sua mão e sussurrou: Vamos, filho. Deus está aqui. Com as pernas trêmulas, Bruno se levantou. O ancião o chamou para a frente, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma fé que Bruno nunca havia visto. Outros irmãos se aproximaram, unindo suas vozes em súplica. Alguns choravam. Bruno sentiu uma paz estranha invadi-lo, como se uma carga pesada estivesse sendo tirada de seus ombros. Senhor, este irmão está aqui com fé, orou o ancião. Tu és o mesmo Deus que curou os leprosos, que ressuscitou os mortos. Tocai neste corpo, removei esta enfermidade para a tua glória. Bruno fechou os olhos. E então, algo aconteceu. Uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica suave o envolvesse. Ele sentiu as mãos formigarem, depois as pernas. Uma força nova pulsava dentro dele. Quando abriu os olhos, estava de pé, firme, sem a fraqueza de antes. Os irmãos ao redor começavam a louvar a Deus em voz alta. Glória a Deus! Exclamou o ancião com lágrimas nos olhos. Bruno tocou seu próprio rosto, como que para se certificar de que não estava sonhando. Não sentiu dor. Não sentiu a pressão na cabeça que o atormentava há meses. Ele tentou dar um passo, depois outro. Caminhou até o centro do salão, sozinho, sem tropeçar, sem tremores. A igreja inteira explodiu em louvor. Alguns irmãos abraçavam uns aos outros, outros choravam de joelhos. Maria, a irmã que o havia levado, caiu de rosto no chão, agradecendo. Na semana seguinte, Bruno voltou ao médico. Os exames mostraram uma redução significativa nos tumores. O neurologista, surpreso, pediu novos testes. Em poucos meses, os tumores haviam regressado quase completamente. As crises epiléticas desapareceram. Os médicos não tinham explicação. Mas Bruno sabia. Ele não perdeu tempo. Na primeira oportunidade, foi batizado nas águas, como símbolo de sua nova vida. Na cerimônia, simples e cheia de significado, o ancião o mergulhou nas águas enquanto os irmãos cantavam hinos de gratidão.
Depois Bruno participou pela primeira vez da Santa Ceia, o pão e o vinho que representavam o sacrifício de Cristo. Cada gesto na CCB tinha um propósito, uma profundidade que ele nunca havia conhecido em outros lugares. Hoje Bruno é um dos irmãos mais dedicados da congregação. Sempre que pode, ele dá seu testemunho, contando como Deus o curou não apenas do corpo, mas também da alma. Ele aprendeu que a fé não é apenas acreditar que Deus pode, mas confiar que Ele fará no tempo certo. Antes eu pensava que minha vida estava acabada, diz Bruno, com os olhos brilhando. Mas Deus mostrou que onde há fé não há impossíveis. A CCB não é só uma igreja, é uma família, é um lugar onde Deus age. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, orações fervorosas e a simplicidade de um povo humilde, Bruno encontrou não apenas a cura, mas um propósito: servir a Deus e levar esperança a outros que, como ele, pensavam não haver mais saída. Porque no final, a maior lição não foi o milagre em si, mas entender que Deus não nos abandona. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está lá, esperando apenas que estendamos a mão em fé. Bruno não perdeu tempo. Assim que recebeu a cura, ele voltou à igreja com um coração transbordando de gratidão. Não queria apenas agradecer, queria servir. Começou ajudando na limpeza do templo, arrumando cadeiras, recebendo os irmãos com um sorriso que agora refletia a paz que sentia por dentro. Os mesmos irmãos que oraram por ele agora o viam como um testemunho vivo do poder de Deus. Eu não posso ficar quieto depois do que Deus fez por mim, dizia ele com a voz firme. Se ele me deu uma segunda chance, é porque tem um plano. E eu vou cumprir. Um dia, durante um culto, o pastor chamou os que queriam se batizar. Bruno não hesitou. Desceu as escadas do batistério com lágrimas nos olhos, lembrando de como, meses antes, mal conseguia se mover. Agora estava ali de pé forte, pronto para mergulhar nas águas que simbolizavam seu renascimento. Quando emergiu, foi como se o último peso tivesse saído de suas costas. A plateia explodiu em glórias a Deus, e muitos choravam, emocionados com aquela vitória. Mas a história de Bruno não parou por aí. Pouco tempo depois, ele começou a participar dos grupos de visitação da igreja. Ia aos hospitais, às casas de pessoas doentes, levando não só palavras de fé, mas também seu próprio testemunho. Eu já estive no lugar de vocês, dizia, segurando a mão de quem estava fraco. Sei como é ouvir que não há mais jeito. Mas Deus tem o último verbo. Ele me curou, e pode curar você também. E foi numa dessas visitas que Bruno conheceu Dona Maria, uma senhora de 72 anos, acamada há mais de 3 anos depois de um AVC. Os médicos haviam dito que ela nunca mais andaria. A família, embora amorosa, já tinha se conformado com a ideia de que aquela seria sua realidade para sempre. Mas quando Bruno entrou no quarto dela, algo mudou. Minha filha, quem é esse moço? Perguntou Dona Maria, observando o sorriso confiante de Bruno. Sou um servo de Deus, Dona Maria. E vim aqui para dizer que ele não esqueceu da senhora. Bruno começou a orar. Não era uma oração ensaiada, cheia de palavras bonitas. Era um clamor simples, vindo do fundo da alma de quem já tinha experimentado o impossível. Enquanto orava, segurou a mão frágil de Dona Maria e com voz tranquila disse: levante-se em nome de Jesus. No início nada aconteceu, mas Bruno não desistiu. Continuou orando, agora com mais intensidade. De repente, Dona Maria mexeu os dedos dos pés. Depois, dobrou o joelho. Os familiares que assistiam tudo em silêncio começaram a chorar. E então, aos poucos, com ajuda, ela se levantou. Meu Deus, ah meu Deus! Gritava a filha de Dona Maria, abraçando a mãe que, tremendo, dava seus primeiros passos em anos. A notícia se espalhou rápido. Na igreja, todos louvaram a Deus por mais um milagre. Bruno, porém, não se considerava o responsável. Não fui eu, dizia, sempre humilde. Foi Deus usando um vaso quebrado que ele mesmo consertou. Se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. Agora, toda semana, Bruno está lá na CCB, não só como um membro, mas como um instrumento nas mãos de Deus. Às vezes, ele ajuda nos cultos de libertação, outras vezes, visita os enfermos. Mas sempre com a mesma mensagem. Não importa o que os médicos falem, não importa o que os homens digam. Deus é maior. E se ele mudou minha história, pode mudar a sua também. Porque no final, a fé não é sobre o que vemos, mas sobre em quem acreditamos. E na CCB, Bruno aprendeu que quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, os milagres não são exceção, são a regra. Um dia, enquanto Bruno ajudava na distribuição de alimentos para as famílias carentes do bairro, uma mulher chamada Marisa se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Ela carregava no colo um menino de 5 anos, pálido e fraco, com um aparelho de oxigênio portátil.
O pequeno Lucas tinha uma doença rara no coração, e os médicos já haviam dito que não havia mais o que fazer. Pastor, eles falam que meu filho não vai agir até o final do ano. Marisa soluçou, apertando o menino contra o peito. Eu não tenho mais para onde correr. Bruno sentiu o coração apertar. Ele conhecia aquela dor, aquela sensação de impotência. Mas também conhecia aquele que tem o poder de mudar qualquer história. Sem hesitar, ele colocou as mãos sobre a cabeça de Lucas e começou a orar com uma fé que só quem já viu o impossível acontecer pode ter. Senhor, o Senhor me deu uma segunda chance. Eu não merecia, mas o Senhor me deu. Agora eu peço por este menino. Toque no coração dele como tocou no meu. Em nome de Jesus. Naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. Lucas, que mal conseguia respirar, abriu os olhos bem devagar e sorriu. Um sorriso fraco, mas cheio de vida. Marisa sentiu o corpo do filho se aquecer entre seus braços, como se uma corrente de energia tivesse passado por ele. Ele está respirando melhor. Ela gritou, incrédula, tirando a máscara de oxigênio do rosto do menino. Os que estavam por perto começaram a louvar a Deus em voz alta. Alguns choravam, outros levantavam as mãos. Bruno, com os olhos cheios d'água, apenas balançava a cabeça, emocionado. É assim que Deus age, ele disse, com a voz embargada. Ele não olha para a nossa situação, ele olha para a nossa fé. Na semana seguinte, Marisa voltou à igreja com Lucas. Desta vez, o menino corria pelos corredores, rindo e brincando como qualquer criança saudável. Os médicos, surpresos, não encontravam mais nenhum sinal da doença. O coração de Lucas estava perfeito. Eles não explicam, Marisa contou no testemunho, segurando o filho no colo. Dizem que é um caso raro de remissão espontânea. Mas eu sei a verdade, foi Deus. Foi este lugar. Foi a fé que eu encontrei aqui. Bruno, ouvindo aquilo, lembrava-se de quando ele mesmo estava no lugar de Marisa, desesperado, sem esperança. Mas a CCB havia sido seu refúgio, o lugar onde ele aprendeu que Deus não desiste de ninguém. E agora ele via aquela mesma esperança brilhando nos olhos de outras pessoas. Todo domingo, antes do culto, Bruno se ajoelhava no altar e agradecia. Não pelo que ele havia se tornado, mas pelo que Deus havia feito através dele. Porque no fundo ele sabia, não era o Bruno de antes, cheio de vícios e desespero, que realizava aqueles milagres. Era o Espírito Santo, usando um homem que um dia foi quebrado, mas que agora estava restaurado. E assim, a história de Bruno se tornava a história de muitos. Cada vida transformada era um grito de que Deus ainda opera, ainda cura, ainda libera. Na CCB, os impossíveis viravam possíveis, e os que chegavam arrastados saíam correndo, como o paralítico da Bíblia. Porque quando a gente entrega o pouco que tem nas mãos de Deus, Ele multiplica. E o milagre de Bruno não foi só a cura do seu corpo, mas a transformação da sua alma, e de todas as almas que, através dele, encontraram a esperança que não falha. E foi assim que numa noite de quarta-feira, durante a corrente de oração, Bruno sentiu o chamado para dar um testemunho que mudaria não só a sua vida, mas a de centenas de pessoas que estavam ali, com os olhos cheios de lágrimas e o coração apertado pela dor. Ele subiu ao púlpito com as mãos trêmulas, não por medo, mas pela emoção de ver tanta gente precisando do mesmo milagre que ele havia recebido. Olhou para a multidão e viu rostos marcados pelo sofrimento. Uma mãe com o filho viciado em drogas, um homem em cadeira de rodas há anos, uma jovem com os olhos baixos por causa de uma depressão que a impedia até de sair de casa. Bruno conhecia bem aquela dor. Ele tinha sido aquele homem sem esperança, aquele que achava que Deus não ouvia mais suas orações. Eu também já estive no lugar de vocês, começou com a voz embargada. Já achei que não tinha mais jeito. Já pensei que minha vida tinha acabado. Mas hoje estou aqui de pé não por minha força, mas porque Deus estendeu a mão quando eu já não tinha mais forças para me segurar. Enquanto falava, o Espírito Santo começou a mover aquele lugar. Não era só uma pregação, era uma unção que descia como fogo. Bruno sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não se importou. Ele sabia que ali, naquela noite, Deus ia fazer o que só ele pode fazer: transformar o impossível em possível. De repente, um grito cortou o ar. Era a mãe do rapaz viciado, que havia caído de joelhos no meio da congregação. Meu filho está livre. Ele está livre. Ela chorava, abraçada ao jovem que tremia, mas com os olhos brilhando de uma paz que não vinham das drogas, mas de algo muito maior. Bruno sorriu porque reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ele teve quando, pela primeira vez, sentiu o peso das amarras se quebrando. E não parou por ali. O homem na cadeira de rodas começou a se mexer, como se uma corrente invisível o puxasse para cima. Primeiro, um tremor nas pernas, depois um movimento tímido dos dedos dos pés. A igreja inteira contive a respiração.
Até que de repente ele se levantou. Não com força própria, mas como se mãos invisíveis o erguesse. A cadeira caiu no chão com um barulho, e ele, que há anos não andava, deu os primeiros passos trêmulos em direção ao altar, chorando como uma criança. A jovem deprimida que havia entrado na igreja com a cabeça baixa, agora levantava as mãos, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. Seu rosto, antes pálido e sem vida, agora irradiava uma luz que só vem de quem foi tocado por Deus. Bruno olhava tudo aquilo e sabia, não era ele quem fazia aqueles milagres. Era o mesmo Deus que o tinha tirado do lixo, que o tinha curado por dentro e por fora, que agora estava agindo através da sua obediência. Ele era só um vaso, um instrumento nas mãos do Pai. E quando a corrente terminou, não havia mais dúvidas na mente de ninguém ali. Deus ainda fala. Deus ainda cura. Deus ainda transforma. Não importava o tamanho do problema, não importava há quanto tempo a dor existia na CCB, o impossível tinha endereço. Bruno saiu dali com o coração cheio, não de orgulho, mas de gratidão. Porque ele sabia que aquela não era a sua história, mas a história de um Deus que não desiste de ninguém. E que quando a gente menos espera, ele age não porque a gente mereça, mas porque ele é bom. E assim, a cada testemunho, a cada milagre, a fé de muitos era reavivada. Porque se Deus fez por Bruno, se Deus fez por aqueles que estavam ali naquela noite, ele podia fazer por qualquer um. Basta acreditar. Basta entregar. Basta confiar que onde o homem diz, é impossível, Deus responde, para mim tudo é possível. Naquela mesma semana, a notícia do milagre de Bruno se espalhou pela igreja como fogo em palha seca. Quem o via passar pelos corredores da Universal já não enxergava mais aquele homem curvado pela dor, mas um vivo testemunho do poder de Deus. E foi assim que no culto da quarta-feira seguinte, uma mulher chamada Marisa, que há anos lutava contra uma depressão profunda, ouviu a história e sentiu algo mexer dentro dela. Marisa chegará à igreja arrastada pela irmã, depois de mais uma crise onde nem as palavras dos médicos nem os remédios pareciam adiantar. Ela se sentou no fundo do templo, com os olhos baixos, achando que ali também não encontraria resposta. Mas quando o pastor começou a falar sobre Bruno, como Deus tinha tirado aquele homem das trevas e o colocado na luz, ela sentiu uma pontada no peito. Não era dor, era esperança. Se Deus fez isso por ele, por que não pode fazer por mim? Pensou, enquanto lágrimas escorriam sem que ela percebesse. E foi aí que, pela primeira vez em anos, Marisa levantou as mãos. Não com força, não com segurança, mas com um fio de fé que parecia mais fino que um cabelo. Senhor, se o Senhor existe, me ajuda, sussurrou entre soluços. O pastor, sensível ao espírito, olhou diretamente para ela e disse, tem alguém aqui que está ouvindo uma voz dizendo que tudo acabou. Mas Deus está falando agora, filha, sua história não termina aqui. Eu tenho um milagre com o seu nome. Marisa tremeu. Era como se aquelas palavras tivessem sido ditas só para ela. Naquele momento, ela sentiu uma paz tão grande que não tinha como explicar. Não foi uma emoção passageira, não foi alívio momentâneo, e foi como se algo dentro dela fosse arrancado pela raiz. Quando saiu da igreja naquela noite, Marisa não era mais a mesma. Os pensamentos pesados que a acompanhavam como uma sombra há anos haviam sumido. No lugar deles, uma certeza, Deus a tinha ouvido. Nos dias que se seguiram, ela voltou. Não por obrigação, não por pressões, mas porque queria mais. Queria entender, queria crescer, queria viver aquilo que tinha experimentado. E a cada culto, a cada oração, a transformação ficava mais visível. O sorriso voltou ao seu rosto. A alegria que ela achava perdida para sempre começou a brotar de novo. E assim como Bruno, Marisa se tornou mais um testemunho vivo de que na Universal não se prega só teoria, se vive a prática do poder de Deus. Porque ali entre aquelas quatro paredes, não importava o que o mundo dizia, não importava o que os médicos falavam, não importava o que a lógica humana tentava impor. O que valia era a palavra de Deus que não volta vazia. E a cada vida mudada, a cada milagre contado, mais pessoas chegavam. Pessoas como João, que há 10 anos dependia de álcool para aguentar o dia. Pessoas como a Dona Maria, que carregava uma doença nos rins e saiu do templo com os exames normais. Pessoas como o jovem Lucas, que estava prestes a desistir da vida até ouvir um sermão que parecia feito só para ele. Porque na Universal, os milagres não são contados como lendas do passado. São realidades do presente. São histórias de gente comum, como você e eu, que um dia entraram quebrados e saíram restaurados. Não por mérito próprio, não por sorte, mas porque Deus, em sua infinita misericórdia, escolheu aquele lugar para manifestar seu poder. E se você está lendo isso hoje, saiba, sua história também pode mudar. Basta dar o primeiro passo. Basta entrar.
Basta acreditar que onde o homem vê um caso perdido, Deus vê uma oportunidade para mostrar que ele ainda é Deus. Por que o impossível? Na CCB, o impossível tem endereço. E esse endereço pode ser o começo da sua vitória. O milagre de Lucas. Aqueles 45 minutos no templo foram o divisor de águas. Enquanto o pastor falava sobre o Deus que ressuscita sonhos mortos, Lucas sentiu algo quebrar dentro dele, não sua dor, mas as correntes que a mantinham presa. No altar, entre lágrimas e mãos estendidas, ele orou não com palavras bonitas, mas com a honestidade de quem não tinha mais nada a perder. Se o Senhor existe, me mostra, porque eu não aguento mais. 3 dias depois, o telefone tocou. Era o hospital. Os exames que confirmariam a doença terminal de sua mãe, aqueles que o haviam jogado no poço do desespero, estavam errados. Um erro laboratorial. Ela estava saudável. Mas o milagre não parou aí. Na mesma semana, a empresa onde Lucas fora demitido ligou. Um novo projeto exigia exatamente suas habilidades, e o salário era o dobro do anterior. Coincidência? Ele sabia que não. Hoje, Lucas não é mais o mesmo. Não porque a vida ficou fácil, mas porque aprendeu que Deus não tira o vale, mas caminha conosco nele. Suas cicatrizes viraram testemunho. Nas redes sociais, ele compartilha como a fé o salvou do suicídio. E toda vez que alguém lhe pergunta, como você conseguiu? Ele responde com um sorriso, eu não consegui. Deus conseguiu em mim. Reflexão final. O milagre não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus dentro deles. Lucas entrou na igreja como um homem derrotado. Saiu como uma prova de que Deus não muda as circunstâncias para nos abençoar. Ele nos abençoa para mudarmos as circunstâncias. Seu caso não era perdido, era um palco para a glória divina. Lição de vida. Se você está lendo isto hoje, saiba, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. O seu impossível pode ser justamente a porta que ele está prestes a abrir. Mas há uma condição. Você precisa estar de mãos dadas com ele quando ela se abrir. O primeiro passo? Entrar. O resto, ele faz. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18h27, e na CCB, isso não é teoria. É história. Sua história.